Para qualquer pessoa interessada em narrativas grandiosas sobre o destino da humanidade e o papel do indivíduo na história, este discurso oferece pontos de reflexão provocadores. Contrária a visões de uma história puramente determinada, o discurso coloca uma forte ênfase na responsabilidade humana para moldar o destino do mundo. Sugere que a inação ou falha humana pode desviar ou atrasar planos maiores, tornando cada indivíduo um participante ativo e crucial na providência. A ideia de que a história se desenrola em ciclos de tentativa, falha e repetição de desafios, os momentos decisivos, pode ser uma lente interessante para analisar eventos passados e presentes. Isso sugere que há um aprendizado contínuo necessário para a humanidade. A apresentação da história como uma luta constante entre as forças que promovem o bem e aquelas que buscam o domínio do mal oferece uma estrutura clara para entender conflitos e desafios sociais e individuais. O uso recorrente de números específicos, 3, 7, 12, 36, 430, etc., e sua aplicação em eventos históricos e atuais confere uma camada de significado místico ou predestinado aos acontecimentos, sugerindo que há um padrão divino subjacente à realidade. O discurso conecta diretamente o sacrifício individual e a superação de dificuldades à capacidade de impactar o destino de nações e do mundo. Isso pode inspirar uma profunda dedicação a uma causa maior, vendo o sofrimento pessoal como um investimento para um futuro ideal. A designação de um país específico, Coreia, com características únicas como o centro de uma nova fase da providência divina, é um tema que convida à reflexão sobre o conceito de liderança cultural e espiritual em escala global. Este discurso propõe uma visão de mundo, onde cada ação e cada momento histórico são parte de um plano cósmico maior, impulsionando os ouvintes a se verem como peças fundamentais em um momento decisivo que exige coragem, sacrifício e uma dedicação inabalável ao objetivo final de um mundo restaurado. Então vamos ao discurso. Capítulo 20. O momento decisivo da história. 1º de dezembro de 1975. Tarrytown, Nova York. Na história de nosso mundo, a providência de restauração tem frequentemente sido repetida 3 vezes devido às falhas humanas. Originalmente, não deveria ter havido nenhuma providência de restauração. A necessidade de restauração e as subsequentes repetições vieram a partir de um único evento: a queda. Já aprendemos que desde a queda, Deus, Satanás e o homem têm estado disputando um com o outro. A interação entre eles formou a história, com o lado celeste lutando para estabelecer os momentos decisivos a fim de restaurar a posição original, e o lado satânico lutando para manter seu domínio. O assunto sempre tem sido determinar quem eventualmente obterá o vitorioso momento decisivo, Deus ou Satanás. As religiões estabelecidas e seus adeptos nunca compreenderam que o homem tem uma responsabilidade central para girar este mundo mau. Eles acreditavam que qualquer coisa pode ser realizada se Deus quiser fazê-lo. Eles têm acreditado que qualquer coisa pode ser realizada se apenas Deus o desejasse. Eles assumiram que se Deus quisesse algo, até mesmo Satanás não se oporia a ele. A teologia da unificação diz que o próprio homem deve assumir toda a responsabilidade. Dizemos que não podemos alcançar o verdadeiro momento decisivo a menos que excluamos Satanás. O homem deve assumir uma posição de condução. Deus, por seu lado, está tentando restaurar a humanidade centrando nas boas pessoas. O lado de Satanás, centrando nas más pessoas, se opõe a esta restauração. A história tem se desenvolvido através da repetição destas lutas. Caim representa o lado de Satanás e Abel representa o lado e Deus. Eles colidem inevitavelmente. O lado de Deus está na posição interna, enquanto o lado de Satanás está na posição externa. Caim e Abel experimentaram este tipo de luta, e em sua batalha, o lado de Satanás eventualmente obteve a vitória. Se o lado de Deus fosse vitorioso, a história teria se movido nesse crucial momento decisivo para o lado do bem. No tempo de Noé e de Abraão,
Satanás foi capaz de vencer mais batalhas e frustrar a tentativa de estabelecer um momento decisivo em direção ao bem. Em qualquer momento decisivo da história, o céu sempre tem lutado centrado em 3 estágios ou 3 gerações, representando o Velho Testamento, o Novo Testamento e o Completo Testamento, ou os estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento. Abraão, representando a humanidade, tentou fazer uma volta completa ao fazer as ofertas simbólicas. Contudo, porque ele não cortou as aves ao meio, a condição não foi estabelecida. Então o curso da família de Abraão teve que passar através de 3 estágios, de Abraão passando por Isaque até Jacó. Finalmente, pela primeira vez, um vitorioso momento decisivo histórico foi feito no tempo de Jacó. Jacó estabeleceu o momento decisivo. Quando Jacó obteve a vitória pela primeira vez, toda uma família foi capaz de seguir o caminho em direção ao céu. Qual foi o próximo desafio? O que é sempre crítico após começar uma nova tradição? É passar essa tradição para os seus descendentes. O pensamento, a fé e a ação pelos quais Jacó obteve a vitória se tornaram a nova tradição que seus descendentes deviam seguir. Embora Jacó fosse um indivíduo, ele não estabeleceu a condição de indenização simplesmente como um indivíduo, mas ao invés, como alguém colocado em uma posição histórica. Assim, o histórico momento decisivo que ele alcançou tinha que ser transmitido para a família e então para a tribo. Eles deviam herdar a tradição através da qual Jacó obteve sua vitória. Este é o curso de Jacó, o qual estudamos no princípio. Mas o povo escolhido de Israel não poderia herdar a histórica vitória de Jacó sobre Satanás, a menos que pudesse continuar a seguir o caminho que Jacó e sua família trilharam seguindo no tempo de Moisés. Não importa quanta dificuldade o curso possa ter tido, eles deviam observar esta regra através do tempo de Moisés. Esta regra se aplicava a eles não apenas em seu próprio país, mas onde quer que eles fossem. Além disso, eles deviam criar um momento decisivo centrando no nível da raça ou do povo no tempo de Moisés. Satanás está sempre colocado a um passo adiante de nós. No país estrangeiro do Egito, Deus e o povo de Deus deviam encarar Satanás, o povo de Satanás e o país de Satanás. Quando Deus reuniu seu povo, Satanás já havia reivindicado um país. Quando Deus teve um país, Satanás tinha o mundo. Eles sempre tiveram que lutar desta forma. Moisés foi um líder no palácio do faraó, embora ele fosse um israelita. No palácio, sendo que ele representava os egípcios, ele era um homem no lado de Satanás. Mas Moisés deixou o palácio e fez uma mudança. No dia em que ele mudou, Moisés se tornou alguém do povo de Israel, um homem no lado de Satanás. Ele não era mais o Moisés do palácio, residindo no lado de Satanás. Moisés foi capaz de obter o fundamento para liderar sua raça, seu povo, durante seu período de 40 anos em Midian. Moisés e o povo de Israel se tornaram uma unidade e lutaram contra o palácio do faraó. O lado de Deus e o lado de Satanás lutaram entre si, e o lado de Deus subjugou o lado de Satanás. Os israelitas viajaram por 3 dias até que alcançaram o Mar Vermelho. O período inicial de 3 dias para o retorno para Canaã foi significante também no retorno de Jacó para sua terra natal. Após vencer estas batalhas, o povo de Israel começou seu êxodo, finalizando 400 anos de escravidão no Egito. Contudo, eles não foram diretamente para Canaã, mas gastaram mais 40 anos vagando no deserto. Por que eles tiveram que seguir este curso? Porque os israelitas não estavam dispostos a perseguirem seu objetivo ao risco de suas vidas. Eles não puderam apenas focar na única meta e seguir a Deus. Sua forma de pensar era humanista e ainda presa ao mundo satânico. Desde o momento em que o povo de Israel deixou o Egito até que retornou para estabelecer o fundamento nacional e esperar o Messias, a tradição que eles deviam herdar era a única que Moisés utilizou para obter a vitória no Egito. A menos que eles seguissem e observassem esta tradição de todo o coração, não poderiam herdar o fundamento de vitória em nível de uma raça ou de um povo, ou trazer o momento decisivo para o nível de uma nação. Este fundamento era crítico porque sobre a expansão deste fundamento,
Jesus estava destinado a vir no nível nacional e trazer a era messiânica. O nível da nação é um passo mais elevado do que o nível do povo. A nação abrange as famílias e o povo. Deste modo, na idade nacional, condições para restaurar as famílias e o povo não devem ser repetidas individualmente. Portanto, quando Jesus veio para a terra como o Messias, se estabelecesse vitoriosamente o padrão nacional, ele poderia também realizar todas as condições requeridas para restaurar a família e o povo. O que Moisés teve que focar em cumprir a restauração no estágio de uma raça ou de um povo? Ele devia herdar a tradição do curso de Jacó. Vocês devem entender isto. Moisés representava a próxima meta no processo de desenvolvimento desde Jacó, e ele herdou a tradição que Jacó deixou. No processo de desenvolvimento, não há nenhum estágio de crescimento sem um estágio de formação, nem estágio de aperfeiçoamento sem um estágio de crescimento. Assim, se a era de Jacó é o estágio de formação, Moisés pôde vir nesse fundamento em estágio de crescimento. No processo vertical da história, Moisés herdou o passado e se ergueu no presente. O momento decisivo estava direcionado para o futuro. Assim, ele decidiu marchar adiante. A partir deste momento decisivo, os conceitos de passado, presente e futuro foram determinados. A família de Jacó passou através dos estágios de formação e crescimento, e foram em frente para um nível de completa fé. Eles seguiram a fórmula de obter a vitória, estabelecendo sobre os 3 estágios: passado, presente e futuro. Sem fazer condições, Moisés não poderia simplesmente dizer para o povo: "Vamos para Canaã." Ele poderia começar a formar uma nação somente após ter limpado todas as falhas desde a era de Jacó até seu tempo e estabelecer um fundamento que excluísse Satanás. A fórmula é a mesma. Então, o que deve ser feito após entrar na era nacional? Jesus devia estar sobre o fundamento de um Moisés vitorioso. Sendo que o fundamento de Moisés era o fundamento de um povo, Jesus não poderia ter sucesso sem herdar a posição de Moisés, e eliminando quaisquer condições para Satanás invadir. A nação de Israel e o povo que Moisés conduziu devia se tornar o fundamento para Jesus. Portanto, todas as falhas a partir da era de Moisés devem ser limpas dentro do tempo de Jesus, uma vez que ele preparou e limpou o fundamento do povo e o conectou com o fundamento nacional. Então Jesus poderia seguir para o nível mundial. Somente dessa forma, ele poderia seguir para uma dimensão mais elevada. Sendo que o momento decisivo pode somente ser feito assegurando a tradição histórica a partir dos níveis anteriores, quando o fundamento nacional não estava assegurado no tempo de Jesus, a possibilidade para a restauração do mundo foi perdida. Todas as condições estabelecidas internamente centradas em Deus e externamente centradas em Jesus estavam destinadas a criarem um fundamento nacional para confrontar Roma e o mundo satânico. Se eles pudessem ter criado tal momento decisivo nacional, então a nação de Israel teria existido eternamente na terra. Após o tempo de Jesus, tanto os judeus como os não-judeus deveriam ter sido capazes de seguir a tradição original de Jesus, de se unir e criar um fundamento nacional. Então, qualquer indivíduo, família, raça ou nação pode realizar a vontade de Deus na terra? O que ocorreu na morte de Jesus? O que o momento decisivo na terra perdeu ou o que permaneceu? Cristianismo. Hoje, os cristãos dizem que todas as coisas são realizadas pela simples fé em Jesus. Entretanto, isto não é assim. Através da morte de Jesus, os cristãos perderam o fundamento terreno sobre o qual eles podem restaurar o passado, o presente e o futuro nos níveis desde o indivíduo até o nacional. Onde deveríamos fazer o momento decisivo? Deve ser feito aqui na Terra. Porque um ser de espírito e carne caiu, deve haver uma pessoa de espírito e carne que volte para Deus como um indivíduo, família, tribo, raça, nação e mundo. Pela morte de Jesus, todos estes níveis foram perdidos. No tempo de Jesus, seus seguidores tiveram que criar o fundamento espiritual para alcançar o mundo.
O tempo havia chegado para criar o momento decisivo nacional na Terra e seguir em direção ao nível mundial. Entretanto, a morte de Jesus bloqueou o caminho para os estágios nacional e mundial, e os cristãos devem iniciar um movimento para cumprir o ideal de Deus. O cristianismo está qualificado para herdar a Terra? Primeiramente, os cristãos devem entender a situação de Jesus e manter sua tradição. Vocês devem entender que o cristianismo se tornou um movimento espiritual através da morte de Jesus. Qual é a vitória espiritual de Jesus? Ela significa que seus seguidores não foram espiritualmente violados na Terra. Uma atmosfera espiritual vitoriosa foi estabelecida. O que os cristãos devem saber é por que Jesus orou. Meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. A partir disto, podemos chegar à conclusão de que os cristãos não são capazes de alcançar o ideal de Deus sem estarem unidos com a vontade do Pai Celeste, tal como Jesus orou no jardim do Getsêmani. É claro que, com a morte de Jesus, Deus perdeu o fundamento terreno que Moisés havia estabelecido. Externamente, a situação se tornou pior do que era antes da vinda do Messias. Os cristãos, o segundo Israel, não têm uma nação, não têm um território. Eles são como os membros de uma família sem o chefe da casa. Não há nenhuma garantia de que Deus pode proteger o povo para quem ele havia tão cuidadosamente preparado o fundamento de vitória individual, de vitória familiar, vitória tribal e vitória racial. Embora Deus seja um Deus todo-poderoso, ele não tem nenhum fundamento para proteger este segundo Israel. Este é o motivo pelo qual a história cristã tem sido a mais miserável na história das religiões. O cristianismo tem sido uma religião de mártires. As pessoas imaginam: se Deus verdadeiramente existe, por que os cristãos devem seguir um caminho tão miserável, individualmente e como povo? Vemos agora como Satanás pode sempre atacar fisicamente quando não há nenhum fundamento para o indivíduo, a família, o clã, a tribo ou a nação. A segunda vinda. Então, Jesus deveria retornar? Absolutamente sim. Hoje, muitos cristãos dizem que não importa se o Messias vem ou não. Isto não é necessário. Alguns acreditam que o Senhor virá nas nuvens e queimará todas as coisas. E então, o mundo será modificado como Deus e Jesus desejam que seja. Isto pode ocorrer? Este tipo de pensamento cristão também está se afastando da verdadeira história de restauração e perecerá. As pessoas com esse tipo de fé nunca serão capazes de ver o Senhor do segundo advento. O Senhor do segundo advento está vindo com glória? Ele tem a autoridade do princípio para ser capaz de superar o indivíduo satânico, a família, a raça e a nação? A fim de vir em um fundamento nacional, o Messias deve herdar o fundamento de uma raça ou de um povo. Mas para herdar isso, ele deve primeiramente herdar um fundamento familiar que esteja perfeitamente purificado. Somente então, ele pode firmemente se colocar no fundamento nacional. Sem este tipo de fundamento, o Senhor do segundo advento não pode vir com glória. Então a profecia de que ele virá sob condições de incríveis sofrimentos e miséria será cumprida. A presente situação do cristianismo é como nuvens flutuando no céu. As nuvens se movem como sopra o vento. Hoje, há muitas nações no mundo cuja religião nacional é o cristianismo. Mas elas não têm nenhum fundamento terreno de vitória individual, vitória familiar e vitória tribal. Elas não estabeleceram uma nação escolhida. Então, o que o Senhor da segunda vinda deveria fazer quando ele chegar? Ele não pode alcançar e salvar o mundo, a menos que ele recrie um fundamento substancial nos níveis individual, familiar, de clã, de raça e nacional, os quais foram todos perdidos na nação de Israel. Sem restabelecer esses níveis, ele não pode consumar o cristianismo mundial. Por onde tem flutuado o cristianismo espiritual estabelecido nestes 2000 anos? Vocês acham que alguma coisa que não pôde ser assentada em qualquer outro lugar poderia ser assentada com sucesso nos Estados Unidos? Onde Deus pode obter sua base? A providência não foi bem sucedida em Roma, ou na Inglaterra, e nem mesmo nesta nação cristã da América. Portanto,
Deus estabeleceu sua base em um pequeno país do Oriente. Ele necessitava encontrar uma nação que tivesse uma longa história de mais de 4.000 anos. E esta deveria ser uma nação com uma população de um tamanho manuseável. Ele necessitava de uma nação de uma raça pura de pessoas. Essa nação devia ser uma que nunca tivesse invadido outra, e seu povo devia ter uma cultura distinta. Devia ser uma nação que tivesse mantido uma forte herança nacional, embora tenha se tornado um estado dependente ou sofrido uma situação instável. E também, esta devia ser uma nação cujo povo tivesse suportado muito sofrimento, porque este sofrimento era necessário para indenizar o sofrimento do mundo. A nação escolhida. No curso da história, apenas em 2 nações se encontram estas condições. Uma é Israel. Os israelitas vagaram sem uma nação. Contudo, a fim de receber o Messias, eles perseveraram como uma nação sem território, a despeito de todos os tipos de perseguição e tratamento severo. A outra nação é a Coreia. Os coreanos têm sido chamados de judeus da Ásia. A Coreia tem sido capaz de herdar as realizações da cultura ocidental, mas sua cultura não tem sido diluída pela civilização ocidental. Ela tem sido dominada pelo lado de Satanás, e nisso, ela compartilha a situação de Israel, que foi regido por Roma. Em 1948, Israel se tornou independente. Por isso, alguns poderiam pensar que seria razoável para o Senhor voltar em Israel. A Coreia também se tornou independente em 1948. Entretanto, a Coreia foi liberada da colonização japonesa, em contraste com a situação de Israel. Concebivelmente, ambos os países puderam se tornar independentes ao mesmo tempo, porque o Israel físico herdou alguma coisa a partir do Israel espiritual, a Coreia. O fato de que o povo judeu, que esteve vagando por 2.000 anos, encontrou sua nação, demonstra que todos os seus pecados haviam sido perdoados. Portanto, eles puderam retornar para sua posição original. A profecia de que Israel seria restaurada quando Jesus retornasse foi cumprida. Porque a morte de Jesus foi indenizada, a humanidade foi capaz de receber o perdão, e o Senhor do segundo advento pôde vir. Se o Senhor do segundo advento vem para a Coreia, ele irá conduzir uma vida de luxo ou seguirá o caminho de indenização? Ele deve suportar muitas coisas ao trilhar o caminho de indenização. Ele deve desenvolver incrível resistência. Os coreanos, que adoram comidas quentes, dizem que tal pessoa é capaz de comer pimentas sem chorar. O cristianismo coreano está em uma posição semelhante aos dos líderes judeus do passado, exceto que os cristãos estão flutuando, mantendo-se apenas por uma base espiritual. A mente, ou espírito, segue para onde o corpo vai. Assim, se os cristãos encontram um grupo de pessoas que estão recepcionando o Messias, o espírito poderia movê-los para segui-lo. O Senhor podia aparecer através de um novo movimento nascido na Coreia, que carrega a missão histórica de Deus. Qual é esse movimento? O movimento de unificação é o foco do Espírito de Deus e está tentando unificar o cristianismo e o mundo. O curso do Messias. O que tudo isto significa? Isto significa que o Messias já veio. Se as pessoas não tivessem se oposto a ele e aceitado todas as coisas, o processo de restauração teria terminado em 7 anos. As condições de indenização pela família, pelo clã e pela nação teriam permitido que todos os níveis se unissem. A independência coreana foi declarada em 1948. Em 1952, 7 anos após a liberação da Coreia do domínio do Japão em 1945, a restauração teria sido cumprida. Deus realizou sua criação em 1 semana, descansando no 7º dia. O que eu fiz durante este período de 7 anos? Eu estava na prisão. Eu fiquei lá até ser libertado em 1950. Quando Jesus foi pelo caminho da morte, seus discípulos fugiram. Entretanto, enquanto eu estava na prisão, eu encontrei 12 fiéis discípulos. Este caminho do curso de restauração através de indenização pôde iniciar. Eu iniciei pregando na esfera democrática, mas os cristãos se opuseram a mim. Isto significava que a democracia estava falhando nesse tempo. Sendo que encontrei hostilidade em meu lar na Coreia do Sul,
Eu fui basicamente para o território inimigo, a Coreia do Norte controlada pelos comunistas, para recuperar o que foi perdido, restaurando famílias abençoadas. A partir desse ponto, pôde começar uma nova recriação. Eu trabalhei para formar uma família a partir da posição de Jacó, ou seja, no nível individual. Eu pude iniciar minha família em 1960, 14 anos após a libertação da Coreia. Considerando cada estágio como sendo de 7 anos, eu segui através dos estágios de formação e crescimento para restaurar as falhas no tempo de Jesus. Jacó também trabalhou 14 anos para estabelecer sua família. Assim, em 1960, a família de Deus pôde começar a se separar da família de Satanás. Eu queira formar famílias no nível mundial, criando uma nova esfera de bênção da nova Israel. O terceiro Israel é feito sobre as famílias abençoadas. A partir de 1960, começamos a buscar pelo nível mundial de restauração, seguindo através do processo histórico da era da família, da era do clã, da era tribal e da era nacional. Até agora, a Igreja de Unificação tem formado clãs e tribos centradas nos 12 casais representando as famílias de Jacó. Os 36 casais representam 3 estágios de 12 casais cada um. Um processo de restauração envolve 36 casais. Uma família é a extensão de 36 gerações. Quando as famílias de Caim e Abel são somadas, elas se tornam 72 casais. Através da bênção, devemos encontrar as históricas famílias originais que foram perdidas e devemos restaurá-las. Para realizar a vontade de Deus, Jesus devia ter abençoado primeiramente 3 discípulos e então o restante dos 12 discípulos. Assim, devemos também cumprir a bênção do número 12. Este número expandido horizontalmente através do passado, do presente e do futuro se torna 36 casais. E também os estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento expandido horizontalmente se torna 36 casais. Houve 10 gerações a partir de Adão até Noé e 10 gerações a partir de Noé até Abraão. Entretanto, este número 10 implica no número fundamental do 12, porque deve-se incluir Caim e Abel, ou Isaque e Jacó. Através dos estágios de formação, crescimento e aperfeiçoamento, o número 12 se torna o número 36. Esta é a origem dos 36 casais abençoados. Expandindo para o nível de Abel e Caim, o 36 se torna 72 casais, representando uma tribo. O próximo nível da bênção é o número 124, correspondendo aos 120 seguidores com quem Jesus iniciou seu curso espiritual mundial. Eles são os representantes das nações do mundo que Jesus originalmente queria abençoar e unificar, conectando-as com a nação de Israel. Se Jesus pudesse ter abençoado seus 120 seguidores, e se ele tivesse sido recebido pela nação de Israel, ele teria sido assassinado? É claro que não. Devemos indenizar o que ele não cumpriu e abençoar os 36, 72 e 124 casais dentro de 3 anos. O próximo é os 430 casais. Os números 4 e 3, quando somados, se torna 7. E os números 4 e 3 sempre correspondem ao número de liberação. O povo de Israel fez seu êxodo para a Terra Prometida após 430 anos. Na história coreana também, a liberação do Japão ocorreu no ano 4300, de acordo com o calendário coreano. Após 4.300 anos, a Coreia pôde se tornar a nação escolhida. Portanto, 430 anos é o período para a restauração da nação de Israel. Quando o fundamento na Coreia alcançou o nível nacional, eu abençoei 43 casais do mundo ocidental. O número 43 é um fator do número 430. A próxima bênção foi de 777 casais, incluindo pessoas de 10 nações. Através desta bênção, o caminho foi aberto para o nível mundial. A Igreja de Unificação está formando uma nova tribo e uma nova nação. Vocês entendem o que está acontecendo? Se você ainda não entende isto, não entenderá a providência de agora em diante. Você deve herdar a tradição e observá-la. Mas como você pode observar e manter algo que você não entende? Em fevereiro de 1975, eu abençoei os 1.800 casais.
Eu tive que executar essa bênção dentro dos 14 anos após a providência começar em abril de 1960. A bênção dos 1.800 casais fechou o segundo curso de 7 anos da Igreja de Unificação, porque isto preparou o fundamento perfeito para expandir ao nível mundial. O número 6 é o número de Satanás, e 1.800 é um múltiplo de 18, que é a soma de 6 mais 6 mais 6. Isto significa o domínio do mundo satânico. O primeiro número 6 representa o estágio de formação do lado satânico. O segundo número 6 representa o estágio de crescimento do lado satânico. E o terceiro número 6 representa o estágio de aperfeiçoamento do lado satânico. Assim, o fundamento mundial estava preparado. Por isso, de agora em diante, podemos mobilizar a nação e o mundo. O encontro de Ioido. Temos feito encontros, centrados no encontro de Ioido em junho passado na Coreia. Encontros de preparação começaram em fevereiro, e o evento reverteu toda a sorte da Coreia. Tivemos que reverter o caminho das igrejas estabelecidas e alcançar vitória em várias outras áreas também. Estas atividades ligaram a Coreia aos níveis individual, familiar, racial, nacional e mundial. Esta conexão espiritual deu à Coreia um fundamento substancial no nível mundial. Podemos abrir o caminho para seguir para o mundo fazendo uma conexão espiritual através das condições tais como o curso de 3 anos nos Estados Unidos, de 1972 até 1974. Antes estivemos trabalhando espiritualmente no nível de tribo e de raça. Entretanto, eu enviei membros para o mundo e tive vitória espiritual através do curso de 3 anos nos Estados Unidos, começando em 1972. Agora, esse padrão nacional está estabelecido. A fim de expandi-lo para o nível mundial, devemos estabelecer o padrão substancial cristão em nível mundial nestes próximos 3 anos e conectá-lo com o fundamento espiritual do cristianismo. Nos 3 anos seguintes, combinando o fundamento substancial com o fundamento espiritual, devemos mobilizar em nível mundial. Este período corresponde em um nível mundial aos 3 anos de missão de Jesus. O fundamento para tudo isto foi o encontro de Ioido. Através disto, alcançamos o nível das igrejas estabelecidas e da nação, e preparamos um fundamento vitorioso espiritualmente e fisicamente. O curso providencial de 3 anos para o mundo inicia este ano nos Estados Unidos. Os próximos 3 anos, este é o histórico momento decisivo para o nível mundial, espiritualmente e fisicamente. Vocês devem entender isto. Durante estes 3 anos, 1975, 1976 e 1977, o destino dos Estados Unidos mudará, e o destino do mundo mudará com ele. Na Coreia, eu estive restaurando através de indenização todas as coisas perdidas em Israel. Eu preparei o fundamento nacional e o completei, espiritualmente e fisicamente, através do mundo cristão. Eu também tive que estabelecer condições de indenização para o nível mundial. Nestes primeiros 3 anos devemos criar o fundamento espiritual, e nos 3 anos posteriores devemos criar o fundamento físico. Então, a partir de 1977 até 1981, devemos indenizar completamente os problemas do mundo e resolvê-los. Devemos obter uma determinada vitória nos primeiros 3 anos, até 1977, e até 1981 devemos libertar a Igreja de Unificação de qualquer oposição no mundo democrático. A esfera comunista pode ainda se opor a nós, mas na esfera do mundo livre, a Igreja de Unificação deveria ser bem-vinda em qualquer lugar. O que alcançarmos nos Estados Unidos determinará isto. Em que tipo de momento estamos agora? Em termos do momento decisivo da história, herdamos o fundamento nacional da era cristã. Devemos adicionar o fundamento do nível mundial, não apenas espiritualmente, mas também fisicamente. Nos anos que virão, lutaremos para criar o fundamento mundial. O destino do fundamento mundial estará baseado sobre o princípio de restauração através de indenização. Portanto, vocês devem entender que 1975, 1976 e 1977 são os anos do maior momento decisivo na história. Estamos colocados nesse ponto. Nestes 3 anos, como influenciaremos a América?
O que devemos fazer para conseguir isto? Deus tem mudado seu foco a partir das igrejas estabelecidas, e por isso, a Igreja de Unificação teve que surgir. Devemos ter uma clara visão da história providencial. Devemos entender a realidade da história, não apenas na teoria. Jacó foi através de seu curso providencial, sem entender muito sobre isto. Nem mesmo Moisés ou Jesus foram através da providência com total entendimento. Mas nossa situação é diferente. Entendemos todas as coisas. Assim, deveríamos ser capazes de fazê-lo. O estágio de formação é o estágio de Adão. O estágio de crescimento pertence a Jesus. E agora estamos no estágio de aperfeiçoamento. Portanto, devemos entender claramente a situação de Deus. Eu me levantei por uma nação, e essa nação é a Coreia, não a América. Não temos outra forma de restaurar o cristianismo e o fundamento espiritual, a menos que encontremos novamente a substância física. Se vocês voltarem através das eras, quem tem a situação mais ideal? Jesus e seus discípulos ou vocês? A era de Jesus era em nível tribal ou nacional. Entretanto, nós estamos no nível mundial. Quão grandioso é este momento! Vocês devem entender que, teoricamente, vocês deveriam ser maiores do que eles. Os antigos cristãos estavam dispostos a seguirem para Roma, mesmo sabendo que suas gargantas seriam cortadas. O que vocês fariam se soubessem que suas gargantas seriam cortadas em Moscou? Vocês são superiores aos discípulos de Jesus? Quantos anos teremos que trabalhar a fim de salvar o mundo democrático? Devemos trabalhar com afinco estes 3 anos e cumprir tanto quanto possível a vitória sobre o mundo comunista dentro do período de 7 anos. Se fizermos isso, o mundo democrático pode ser vitorioso sobre a esfera comunista sem lutar com ela. Se não pudermos fazer isto, haverá uma luta após outra. Nesse caso, os membros da Igreja de Unificação devem seguir em direção à vitória, mesmo se seu sangue é derramado. Portanto, neste curso, devemos resolver os problemas do mundo por todos os meios. Este é sempre meu ardente desejo, estando eu acordado ou dormindo. Deus e Jesus têm esperado também por isto. Muitas pessoas espirituais estão confiando em nós para obter esta vitória adicional pela qual temos nos esforçado. Este é o motivo pelo qual nós e o mundo espiritual estamos orando. No passado, o mundo espiritual não podia totalmente nos auxiliar, mas agora eles são capazes de participar plenamente. Todas as coisas que dependem de nós estão abrindo o caminho. Quão próximo está o reino do céu? Temos 7 anos pela frente. Yankee Stadium. O que são os momentos decisivos nesta batalha? O encontro no Madison Square Garden mudou espiritualmente as coisas. Agora o desafio é o mundo externo. O estágio de crescimento é o encontro do Yankee Stadium. A vitória mundial depende do resultado do encontro do Yankee Stadium. O segundo estágio na providência é realmente um momento decisivo. Na família de Adão, a providência estava centrada em Abel, o segundo filho. No nível familiar, centrando em Noé, os céus e a terra foram divididos. O segundo estágio é o mais crucial. Na família de Abraão, uma decisão de vida e morte ocorreu na segunda geração, com Isaque. No escopo mais amplo da história, Jesus, o segundo Adão, tentou estabelecer o momento decisivo, mas não pôde fazê-lo. O estágio de crescimento está no centro, sendo visto verticalmente ou horizontalmente. Agora, em nível mundial, o momento decisivo é o encontro-chave, no Yankee Stadium. O número 7 representa a formação, 14 é o crescimento e 21 é o aperfeiçoamento. Portanto, o Yankee Stadium será uma vitória se pudermos reunir 210 mil pessoas. Realizar isso será equivalente a erguer os Estados Unidos. Por isso, devemos fazer isto com o risco de nossas vidas. Devemos ser vitoriosos no Yankee Stadium. Deveremos nos concentrar no reino de Deus não apenas com nossa mente, mas com nosso corpo inteiro. Se todos estamos reunidos no Yankee Stadium, quanto deleite Deus e Jesus podem experimentar. Todo o mundo espiritual estará agradecido. E esta geração mudará.
Os grupos que se opõem a nós se retrairão. Devemos entender que estou colocado em uma posição séria. Pela primeira vez, estou espiritualmente no nível mundial, e agora estou inspecionando o fundamento físico. Se você obtém a vitória aqui em 3 anos, em 1980, seguramente seremos capazes de proteger todos estes fundamentos. Podemos abertamente testificar diante de Deus que todos os problemas do mundo terão sido resolvidos sem luta. Se podemos trazer mais de 200.000 pessoas ao Yankee Stadium, triunfaremos no Monumento de Washington e seremos capazes de reunir 600.000 ou mesmo 700.000 pessoas. Quando 600.000 pessoas puderem me apoiar, os novos israelitas podem seguir para Canaã. Nestes 3 anos, criaremos o fundamento mundial. Estamos edificando a restauração através de indenização. Na Coreia, reunimos 1.200.000 pessoas para a reunião na ilha Yeouido. Se vocês têm o mesmo coração como Jesus e se unem em um esforço desesperado, o mundo espiritual será mobilizado e poderemos obter a vitória. As pessoas se sentirão inconscientemente atraídas para o Yankee Stadium. Quando as pessoas olharem para vocês, irão querer segui-los. O mundo espiritual os atrairá. Portanto, devemos fazer nosso melhor. Esta é a batalha final. Isto nunca existiu antes e nunca ocorrerá novamente. Deus está sério, Jesus está sério e eu estou sério. O mundo espiritual cristão está sério e vocês, membros da Igreja de Unificação, estão sérios. Aqueles que foram para o mundo espiritual acreditando no cristianismo virão para assisti-los. Após o cristianismo penetrar em Roma, a oposição ao cristianismo não durou muito. Se obtivermos a vitória no Yankee Stadium, não haverá mais oposição após isso. As pessoas se sentirão de alguma maneira atraídas pela Igreja de Unificação, e elas virão e observarão o que somos e o que fazemos. A vitória do Yankee Stadium nos colocará acima do estágio de crescimento. Isto é o mesmo que subir além da esfera da queda. Sendo que isto estabelecerá a autoridade de Deus no nível mundial, Satanás não terá nenhum lugar para ir. Portanto, nossos inimigos não serão capazes de se opor a nós. O Yankee Stadium determinará todas estas coisas. Desta maneira, eu sinto desespero. Se isto falhar, o que ocorrerá a seguir? Eu estou muito sério nesse ponto. Vocês devem entender isto. Devemos realizá-lo por todos os meios, aconteça o que acontecer. Os Estados Unidos em breve estarão com 200 anos de idade. Entendemos que a providência de Deus opera através de períodos de tempo correspondentes. Durante seus 400 anos de perseguição sob o Império Romano, os antigos cristãos restauraram através de indenização os 4.000 anos da história humana perdida no tempo de Jesus. Agora os Estados Unidos devem indenizar os 2.000 anos perdidos pela falha do cristianismo. Estes 200 anos devem consumar espiritualmente e substancialmente a providência desde Jesus, resolver todas as coisas e retornar tudo para o céu. O período de indenização para restaurar o espírito e a carne de Jesus é este de 200 anos. O título do encontro do Yankee Stadium é Bicentenário da América. Deus abençoe a América. Isto significa que estamos passando para o Reino Celeste, atravessando o cume do segundo estágio providencial. Mesmo quando você dorme, durma com uma mente direcionando seus braços e pernas em direção ao Yankee Stadium. Se pensarmos sobre as coisas desta maneira, a vitória seguramente virá. Se você obtém vitória, você será levantado. Jesus inclinará sua cabeça para você. Assim também fará Deus, e o mundo espiritual também. Agora é o tempo quando cada um de vocês podem focar nos 6.000 anos de história, com a maior sinceridade, e se tornar o corpo ressuscitado de Jesus. Na história da providência, vocês estão colocados em um novo ápice da história, e isto nunca aparecerá de novo. Façam seu melhor. Se Deus perguntasse a você, você poderia ter feito mais? E você pudesse responder, eu fiz o máximo que era capaz de fazer. Tanto você como eu estaremos livres da responsabilidade. Mas se você não fez seu melhor com a definitiva sinceridade, se tornará o objeto do ressentimento de bilhões e bilhões de gerações.
Você e eu devemos completamente nos unir. Satanás não tem descanso. Deus não tem descanso. E nós não podemos tê-lo. Pense nestes termos. E nos próximos 6 meses, que serão como o inferno final, você deve seriamente superar todos os obstáculos. Este tempo nunca será repetido. Vamos todos fazer nosso melhor e façamos nosso juramento diante de Deus, que nos próximos 6 meses, a partir de hoje, realizaremos nossa meta.